Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que coisa legal novamente estarmos aqui para falar um pouco sobre língua portuguesa, falar um pouco sobre nossos conteúdos que estamos trabalhando, estamos estudando agora no oitavo ano, em 2021. Que coisa legal. Hoje a gente vai falar sobre texto literário e não literário. É aquela linguagem utilizada na literatura, aquela linguagem diferenciada. É sim a linguagem diferenciada que nós conhecemos, tanto nas obras literárias como no nosso dia a dia. Então, agora a gente vai dar início ao nosso estudo sobre texto não literário e texto literário, ok? Então, vou abrir aqui agora para vocês a nossa aula, para a gente estudar bem direitinho. Vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. Olha aí. Vê que coisa legal. A língua portuguesa, ela trata da linguagem, né? Ela trata da forma de falar, da forma de se expressar, ok? Então, a gente tem aí o texto literário e o texto não literário. Como é que funciona, professor, isso? Como é que isso se dá dentro das obras literárias? Não é? Então, a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Para iniciarmos o nosso estudo, a gente tem aí a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Fernando Pessoa, novamente falando um pouquinho sobre ele, esse poeta da língua portuguesa de Portugal, do início do século XX, falava sobre essa questão da literatura ser algo mais profundo, além de ser somente uma escrita, não é? A literatura ela fala sobre alma, sobre a gente, sobre o que a gente sente. Então, seria essa confissão de que a vida não acaba, de que a vida não basta somente viver o cotidiano, e sim viver os sentimentos, viver as expressões, não é? E falando em sentimentos, não é? A gente tem a palavra sentimento como um substantivo abstrato, não é? Que são as sensações que nós sentimos através de outra pessoa, não é? Os substantivos abstratos, eles tratam exatamente disso, de falar que as palavras sentimentais que estão dentro da gente, como amor, carinho, respeito, harmonia, essas palavras, elas pertencem a um movimento de alguém, e esse movimento somos nós que fazemos. Não é? Então, são coisas abstratas, são coisas que nós sentimos, não é? Que estão dependendo de outra pessoa para existir. Então, isso é que a literatura, né? Isso é que vai fazer com que nós entendamos essa literatura e esses sentimentos. E também as palavras abstratas, elas estão dentro do sistema literário, do processo literário, vamos dizer, né? Da forma de falar literatura nas obras literárias, né? Elas fogem um pouco do vocabulário real que a gente conhece lá do dicionário para ser algo mais profundo. Então vamos lá agora conhecer como é que funciona esse texto literário e esse texto não literário. O professor ainda está confuso, não é? Alguém pode estar aí confuso. O que é isso? O que é que significa isso? Vamos lá. Primeiro a gente vai iniciar com um texto de Dalton Trevisan, né, que é um escritor brasileiro, né, contemporâneo, e a gente vai ver aí o texto Dois Velhinhos, que diz o seguinte: dois pobres inválidos bem velhinhos, esquecidos numa cela de asilo, ao lado da janela, retorcendo os aleijões e esticando a cabeça. Apenas um podia olhar lá para fora. Junto à porta, no fundo da cama, o outro espiava a parede úmida, o crucifixo negro, as moscas no fio de luz. Com inveja, perguntava o que acontecia. Deslumbrado, anunciava o primeiro: um cachorro ergue a perninha no poste. Mais tarde, uma menina de vestido branco pulando corda, ou ainda, agora é um enterro de luxo. Sem nada ver, o amigo remordia-se no seu canto. O mais velho acabou morrendo, para a alegria do segundo.
instalado afinal debaixo da janela. Não dormiu. Antegozando a manhã, bem confiava que o outro não revelava tudo. Cochilou um instante. Era dia. Sentou-se na cama. Com dores espichou o pescoço. Entre os muros em ruína, ali no beco, um monte de lixo. Aí a gente tem um texto literário, né? O texto literário ele tem algumas performances, vamos dizer assim, né? Algumas formas diferenciadas. Por quê? Porque é uma construção poética, literária, é algo que parte da imaginação, da criação, né? Vamos dizer, fictícia de algum autor. Então, isso a gente pode chamar de texto não literário, ok? Vamos para outro exemplo agora. Aí um trecho de uma música de Milton Nascimento, né, que é Travessia, né, um poema que se transformou em música, né? Vale lembrar que a poesia ela essa modificação, ela tem várias nuances, né? A poesia ela pode ser uma música, né? A música ela vem através dessa poesia, a musicalidade, tá? Então quando você vê aí uma música, houve uma música, o autor criou essa música, né? Mas existe por trás um autor que escreveu essa letra dessa música. Então, aí temos um texto de Milton Nascimento, né? Quando você foi embora, fez-se noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. A gente vê uma construção poética de Milton Nascimento, esse artista do Brasil, não é um cantor, ainda vivo, né, lembrando disso, né, Milton Nascimento ele tem essa sensibilidade no escrever, essa sensibilidade de falar de amor de uma forma muito sutil, de uma forma que não fique brega, não fique piegas, não é falar de amor, né, é algo profundo, é falar de amor, falar do sentimento de amor é algo especial. Então a gente tem aí, né, o Milton Nascimento com a Travessia, que é uma poesia, tá? Um poema. E aí a classificação, né, do que seria a noite, né, como, né, foi colocado lá na música de Milton Nascimento, no Midi Dicionário Aurélio, né, tem aí, ó, naquela noite vivi momentos maravilhosos. Então, maravilhosos, desculpem, né? Naquela noite, então a palavra noite aqui, ó, noite seria no substantivo feminino, né? Esse S, esse F aqui, na nomenclatura do dicionário, ó, falando sobre o substantivo feminino, né? E a primeira classificação, o primeiro significado da palavra noite, tá aqui, ó, número 1. Espaço de tempo em que o sol está abaixo do horizonte. Então, a noite é esse entardecer para entrar um outro processo da natureza, né? Que é a noite. E o número 2, que é a escuridão, a treva. Né? Então, quando a gente fala na noite, a noite é escura, a noite é tenebrosa, né? Então, a gente tem aí esses dois significados no dicionário do que seria noite, tá? Temos agora a receita. A receita, não é? Que não é uma receita médica, que também pode ser um gênero literário, mas a receita de comida, a receita, né, de um alimento que a gente possa fazer aí na nossa cozinha, não é? Ou a gente pode construir junto com alguém. Então a receita aí, ó, esta receita de origem irlandesa é feita com restos de couve e purê de batata. Aí alguém pode perguntar, resto de comida para fazer outra comida? Claro, a gente reaproveita os alimentos, né? A gente reaproveita as comidas para criar e construir novas alimentações. Não, então tem aí, ó, o tempo de preparação, que é 10 minutos. Então observe que a receita ela é construída em cima dos ingredientes e do modo de preparo. São duas etapas, hein, pessoal? A receita ela é composta exatamente da forma dos ingredientes, e aí a gente pode utilizar a matemática, né, porque a gente utiliza números, tá ok? Então aí o professor de matemática de vocês, ele pode pedir para vocês criarem uma receita como uma atividade de matemática, né, e depois vocês criarem o texto do modo de preparo, né? Então tem aí, ó, tempo de cozedura 20 minutos, ingredientes para 4 pessoas,
uma cebola finamente picada, 4 couratos de bacon em quadrados, 45 gramas de banha, 500 gramas de purê de batata, 225 gramas de couve cozida e picada, sal e pimenta. Agora vem o modo de preparo, que é justamente a narrativa da receita, não é? Frite a cebola e o courato na banha, até que aquela estar macia, até aquela, né, aquela banha ficar macia. Retire-os e misture-os com a couve e o purê de batata. Tempere. Molde o reparado em 4 bolas achatadas, né, que aí tem a gravura ao lado, né, ver gravura que ele colocou aí. Então tem a fotografia que facilita bastante. Quando você vai à internet pegar alguma receita, tem que ter lá a foto ou vídeo, pessoa fazendo a receita. Frite na banha até alourar um pouco. Sirva com ovos estrelados ou com uma salada de vegetais com carnes frias. Então aí temos uma receita simples, não é, que é um gênero literário, né? Um gênero informativo, não é? Vamos colocar assim, não é? Vamos ver isso aí também, tá? E agora a receita para fazer um herói. A receita não era de comida, agora para fazer um herói, aí numa construção poética, não é? Uma receita de como se fazer um herói. Claro que os heróis são fictícios, não é? Os heróis são criaturas fictícias criadas pela literatura, não é? Ou pelos próprios desenhos animados, mas a gente tem aí um herói sendo uma pessoa, né, um ser humano, um homem, né, um homem sendo com qualidades, né, um homem sendo provido de qualidades, tá? Então, torne-se um homem feito de nada como nós, e em tamanho natural, embeba-se-lhe a carne, lentamente. De uma certeza aguda e irracional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Sirva-se morto. Então, a gente tem aí, né, uma receita para fazer um herói, né, utilizando os elementos como se fosse uma comida, mas estamos de uma forma poética. Então, quero que vocês entendam que a linguagem literária, ela parte de uma ficção também, e ela parte de palavras que vão embelezar o texto. A palavra embeleza o texto, ela transforma esse texto num texto poético, né? Uma palavra, por exemplo, a palavra morto aí, ela está dentro de um contexto literário, tá? Ela está dentro de um contexto mais suave, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa entender que as palavras, elas se modificam a partir, né, dessa leitura que a gente faz, dessa linguagem que a gente usa, dessa forma de falar, ok? Então, vamos lá. Aí temos uma construção de quadrinho, né, uma tira, em que diz, nossa, filho, quantos sonhos legais você tem, certo? Agora vamos guardar direitinho. Pega um baú, coloca lá dentro, né? Porque na vida temos que ganhar dinheiro, né? Porque na vida temos que ganhar dinheiro. Então, usou-se o quê? A ideia do baú, ser onde se coloca, né, moedas, dinheiro, usou-se uma linguagem figurada aí, tá? Para ver a questão dos sonhos. Então, como é que vamos guardar esses nossos sonhos? Né? Os nossos sonhos estão guardados dentro dos nossos sentimentos, os nossos sonhos estão guardados dentro da nossa mente, né? Para que a gente possa concretizar eles lá na frente. Então, é uma linguagem literária, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam, que existe a linguagem do dicionário, que é a linguagem própria, e existe a linguagem do dicionário, que não é do dicionário, que é a linguagem figurada, tá? Então, vamos lá. Agora, realmente, a gente vai saber o que é um texto literário e não literário. Antes, eu mostrei alguns exemplos, né, para a gente entender mais ou menos do que se tratava, né? E agora a gente vai ver bem direitinho o que seja isso aí. Textos literários e textos não literários apresentam diversas diferenças na forma, na linguagem, na significação. Principalmente diferenciam-se na sua finalidade comunicativa. O texto literário visa entreter o leitor e o texto não literário visa informar o leitor. Então, qual a diferença do texto literário para o texto não literário? O texto literário, vamos dizer que ele seja um texto para
atrair a leitura, para tornar a coisa leve, para causar um impacto na leitura, não é? E o texto que não é literário, ele vai apenas servir para informar, né? Vamos dizer que o jornal é um texto não literário, né? O jornal é para informar a notícia. E a poesia? A poesia é um texto literário, o poema, o romance, a história em quadrinhos, são textos literários, ok? Vamos lá. Características dos textos literários. O texto literário possui uma função estética, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. Pessoal, eu falei anteriormente a vocês, em outra aula, que a função estética seria a organização desse texto. Não é? A função estética é como o texto se coloca, como é que o texto se escreve. Ele se escreve em rimas e não tem rimas, não é? Como é que ele está escrito em prosa, em verso, não é? Ele está escrito em forma de texto comum, com parágrafos ou não, como é que ele está escrito? Então a gente precisa ter essa consciência de como é que funciona essa linguagem poética e essa linguagem, né, dentro dessa estética. Recorre à função poética e emotiva da linguagem, né? Claro que as poesias e os romances, eles têm a emoção, né? Eles colocam, eles despertam os sentimentos, como está aí, né? Eles levam o leitor a se expressar dentro dessa emoção toda, de sorrir, de chorar, né? Então vamos colocar, por exemplo, o texto teatral. O texto teatral é um texto poético também, por que não? O texto teatral, ele é um texto literário, né? Ele causa impacto, emoção nas pessoas. Utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica. A linguagem polissêmica é uma linguagem que tem vários sentidos, tá? Poli, muitos, sêmica, sentido. Então, muitos sentidos. Não só é um sentido apenas. Não é aquela palavra do dicionário que tem 2, 3 significados apenas, e não. Essa linguagem, ela é expressão, ela é com várias formas de se falar, tá? Gerando essa multiplicidade, né, das interpretações. Então, eu posso colocar a palavra coração aí, né, pedra como uma palavra sentimental, né? Posso dizer que pedra seria um empecilho que eu tenho na minha vida, uma pedra, né? Usar a linguagem de Drummond aí, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, essa pedra seria a dificuldade, né? Hoje a gente está com uma dificuldade enorme, essa pedra horrível que é essa Covid, né? Essa doença horrível. Então, vamos comparar isso a uma pedra que a gente não consegue tirar ainda do lugar, né? E o coração, o amor, o sentimento, o coração é um órgão do corpo da gente que fica do lado esquerdo, como diz Milton Nascimento, né? O lado esquerdo que é o coração aí, né? É o sentimento, né? Então, lá no dicionário está dizendo que o coração é um músculo que pulsa sangue para o corpo e tal, mas a palavra coração, poeticamente, ela significa sentimento, amor, saudade, né? Então a gente tem aí também. Então há uma reflexão sobre a realidade, tá aqui, ó, que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Então, recriar o que é real, né? Tornar essa coisa mais sentimental. Essa é a função do texto literário. Tornar aquilo que é muitas vezes triste em algo alegre, né? Ou que é concreto no abstrato, tá? Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, né? Apresentado simbologia, né? Apresentando, aliás, simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Então, as figuras de linguagem, elas estão aí dentro do texto literário, né? Que é para auxiliar, para construir, né? Para dar essa alegoria, para enfeitar esse texto, tá? Quais são os textos literários? Esses aí são alguns, tá, pessoal? São alguns que a gente pode ver, né? Poucos tem aí, mas existem uma outra infinidade, né? Os gêneros são imensos, são infinitos, né? Hoje também a gente tem um gênero digital que engloba vários gêneros, né? Então aí o texto literário que estamos falando, né? Os poemas, os romances, os contos, as novelas, as lendas, as fábulas,
as crônicas, as peças de teatro, as letras de música. Então, esses aí são alguns gêneros literários que a gente pode ter, ok? Um exemplo de texto literário aí, né? Um poema de Manuel Bandeira chamado Consoada. Tá aí, ó. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom. Pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Pessoal, o que seria a indesejada das gentes? Quem é essa indesejada das gentes? Que ele fala aqui numa linguagem literária, olha aí, aparecendo os elementos do texto. A indesejada das gentes é a morte. E Manuel Bandeira era uma figura da literatura, que ele tinha um problema no pulmão, ele tinha tuberculose, né? Então ele vivia muito doente. Então ele escrevia muita coisa falando sobre a questão da morte, e ele colocava a morte como uma coisa que não era dramática, era uma coisa que era leve. Então ele brincava muito com essa coisa da morte, tá? Ele brincava muito com esse sentimento. Então ele colocou Indesejada das Gentes aí como, né, uma coisa que não seria a morte para ele, mas seria algo que chegava e levava e que não era desejado, mas que ele ia ter que ir, como todos nós vamos ter que ir um dia, né? Então a Indesejada das Gentes é isso aí. Para ele é a morte. Então ele usa uma linguagem figurada, né? É importante vocês saberem disso, tá? Essa palavra subentendida aqui por trás, seria a morte, né? Indesejada das gentes. E Jorge Amado, escritor baiano, né? Escreveu aí romances, né? Muitos romances, Gabriela, Tieta do Agreste, né? A Morte de Quincas Berro d'Água, como está aí, né? Escreveu também Capitães de Areia, né? Ele escreveu uma infinidade de obras, todas elas voltadas para a cultura baiana, a maioria, né? Fala sempre sobre essas figuras da Bahia. Então hoje está aí, ó. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Quincas Berro d'Água era um personagem, tá? Criado por ele, que era um bêbado, né? Uma pessoa que bebia muito. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. Observe que, desculpa, que Jorge Amado ele faz, né, essa narrativa, dentro de uma, né, de uma sequência. Observe que o texto dele, o romance, ele é uma coisa sequenciada, ele tem capítulos, mas é um texto literário, né? Continuando aí, a família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia. Presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida na boca e boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor de nosso tempo. Então aí é um romance, né, que é um texto literário, é só para vocês terem um exemplo, de uma poesia anteriormente de Manuel Bandeira e um romance de Jorge Amado. Agora vemos o texto não literário. Esse texto não literário ele possui uma função utilitária e referencial, né? Ele serve especificamente para algo, tendo como principal objetivo fornecer uma informação. Então, o texto não literário ele tem uma função específica, diferente do texto literário, que você viaja subjetivamente, né? Você fica no pensamento, tentando entender o que é. Já o texto não literário, não, ele tem uma função objetiva, direta,
tem que ser tudo muito direto no que está dizendo, assim como a palavra do dicionário. Utiliza uma linguagem denotativa e clara, criando objetividade na transmissão da informação. Relata fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões e juízos de valor sobre o conteúdo do texto. Não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo do texto. Resumindo, o texto não literário, ele parte do princípio do objetivo, direto. Ele não pode ter rodeios, ele não pode ter sentimentos, vamos dizer, né? Ele é um texto que não utiliza de alegorias, de figuras de linguagem, né, de enfeites, mas um texto claro e direto, né? A bula do remédio é um texto não literário, é um texto científico. O jornal impresso é um texto não literário, né? A nossa conta de luz e de água é um texto não literário, mas uma conta de luz e de água é um texto, claro que é. É um informativo. Tudo que é informação é texto. Tá, pessoal? Então, vamos até a isso aí. Olha aí, textos não literários. Olha aí os exemplos, as notícias, como a gente falou, as reportagens, as entrevistas, as cartas comerciais, os artigos científicos, os livros didáticos de vocês, os manuais de instrução, que são aqueles que vêm nos equipamentos que a gente compra, os dicionários, as enciclopédias, as receitas de culinárias, as guias de beleza, as bulas de remédios, são textos não literários, são textos que partem de uma linguagem direta e objetiva. Temos aí agora 2 exemplos de textos não literários também, ó. Aí o dicionário online de português falando sobre a palavra arara. Arara seria o nome de diversas aves trepadoras de grande porte, que se destacam pelo colorido muito vivo, em geral vermelho, amarelo e azul. E por falarem, embora não tenham bem quanto os papagaios, tão bem quanto os papagaios, porque as araras elas falam como eles, né, elas emitem esse som, esse ruído, mas não como os papagaios. Tem bico muito grande, curvo e forte. Com ele quebram as cascas mais duras dos frutos e sementes que comem. Então aí está falando sobre a arara. É um texto não literário. É o significado da palavra arara. Ok? E abaixo a receita de brigadeiro de chocolate, que a gente viu uma receita antes de comida, né, e agora também tem um aí, ó. Em uma panela funda, junto o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Retire do fogo e deixe esfriar. Depois de esfriar, faça pequenas bolinhas com a mão, passando a massa no chocolate granulado. Olha que delícia. Deu vontade de comer agora o brigadeiro, não foi não? Receita de comida, receitas, textos não literários. Palavras do dicionário, textos não literários. Todos dois aí não literários, ok? E aí, pessoal, muito obrigado mais uma vez, não é? Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, por vocês estarem aí aprendendo mais uma vez, né? Muito obrigado por estarem aqui comigo. Eu agradeço a compreensão de vocês, agradeço esse momento de estudo, né? Logo, logo eu vou deixar as atividades. Vocês têm assistido o vídeo anterior que eu pedi, não é? Lá um link que eu postei no grupo, e agora o meu, que é a minha aula. Tá bom? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima vez, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço grande e até a próxima.